Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Eu tenho consciência, olá dona Fátima, bom dia, eu tenho consciência que os meus vídeos, eles desagradam muito mais do que agradam as pessoas. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência de que são mais as pessoas que me odeiam, que não gostam de mim, do que aqueles que gostam. É fácil. Primeiro, porque as pessoas não divulgam os meus vídeos, ainda que eu peça. Olá, seu Cristiano. E segundo, porque as pessoas também não ajudam quando eu peço ajuda. Então, fica claro que os meus vídeos não agradam, porque os meus vídeos não são para encantar o seu coração, nem os seus ouvidos. Então, numa escala de 10 pessoas, uma gosta do vídeo, 9 não gostam. Mas eu estava pensando que Deus, ele quando escolhe alguém, ele não escolhe para que esse alguém agrade a sociedade, e sim a ele. E eu leio muito sobre os profetas. Eu gosto muito de ler sobre os profetas. Ontem eu falei do profeta Jeremias, no capítulo 26, e vou repetir hoje o capítulo 26. Quando Jeremias falou a palavra de Deus, o que ele recebeu em troca? Ameaça de morte. Significa que ele não agradou as pessoas. E a pergunta é essa: será que ele mudou de posição? Ele mudou de lado? Será que Jeremias ficou com medo? Ou não? No capítulo 26 de Jeremias, do versículo 11, diz o seguinte: este homem é réu de morte. Então está aqui a palavra morte, ameaça. Aí no versículo 12, e falou Jeremias a todos os príncipes e todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou. O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade. Todas as palavras que ouviste. Então, no versículo 11, ele é ameaçado de morte. No versículo 12, ele se mantém firme naquilo que Deus mandou ele falar. Então, quando eu vejo que as pessoas não gostam dos meus vídeos, eu me deparo com os profetas. Não estou me titulando profeta, absolutamente. Mas eu me deparo com os profetas, porque eles não foram bem-quistos. Porque Jeremias, ainda que ameaçado de morte, ele não se retratou, ele não mudou, ele não pediu desculpa. Ameaçado de morte. Certamente que alguém ou muitas pessoas disseram para ele: Jeremias, melhor você mudar. É melhor você pregar outra coisa. É melhor você mudar. Bom dia, dona Lica. Ele não fez isso. Talvez já falaram isso para você. Você tem uma posição, você tem uma conduta, você tem princípios e você não agrada.
Certamente que você já ouviu alguém dizer: é melhor você mudar. É melhor você ser diferente. É melhor você fazer amigos. Aí é pessoal. É de cada um. Então, quando eu vejo que as pessoas não gostam dos meus vídeos, e eu me lembro que as pessoas também não gostavam quando os profetas falavam. Então a história se repete. Hoje em dia, você tem que agradar todo mundo. Hoje em dia, você tem que falar o que as pessoas querem ouvir. A pessoa é feia, mas você tem que dizer que ela é bonita. Você tem que dizer que ela é bonita. Olá, Joilson. A pessoa é falsa, mas você tem que dizer que ela é gente boa. Você pode emprestar o dinheiro, mas você não pode cobrar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E a igreja não é diferente. A falsidade começa na igreja, em cima do altar. Quando os pastores pregam, eles não vivem. Quando os pastores mentem, fazendo promessas que nem eles acreditam. Então a falsidade já começa em cima do altar. Mas vamos levando a vida, né? Vamos sendo amiguinho de todo mundo. Jeremias, ele foi ameaçado de morte, mas ele não voltou atrás naquilo que Deus mandou ele falar. Não adianta você ir para a igreja, orar, jejuar, fazer isso, fazer aquilo outro, se você não faz o que Deus manda você fazer. Não adianta, você está perdendo o seu tempo. Você está agradando todo mundo. A igreja hoje, ela vive para agradar. Ninguém se converte, as pessoas só vão na igreja. Como os católicos. Os católicos fumam, bebem, falam palavrão, a maioria adultera, fornica, mas domingo está na missa. E o que o padre fala? Quando confessa, ó, reza aí 50 Ave Maria, 10 Pai Nossos, bota uma oferta e tá bom. E aí a vida do católico é a mesma. O cristão não é diferente do católico, é até pior. Até pior. Então a igreja, ela se tornou um lugar qualquer. Que qualquer um frequenta, qualquer um vai, basta você dar oferta. O resto, o pastor não quer nem saber. Ele quer o seu dinheiro e a sua oferta. Enquanto você está na igreja dele, você é de Deus. No outro dia você saiu, você é do diabo. Esse é o pastor que diz que te ama. Esse é o pastor que diz que é servo de Deus. Você está na igreja dele. Você é de Deus. Você é uma excelente pessoa. Se você sair, no outro dia, ele está dizendo para a igreja inteira que você é um demônio. Mas se você, demônio, voltar com um dízimo bom, aí você volta a ser de Deus novamente. Esses são os pastores atuais, os moderninhos. Jeremias, ele não mudou. Não mudou. Ele disse para todos aqueles que estavam ameaçando ele de morte: Deus mandou eu falar isso contra vocês. Aí você vai na igreja moderna, é tudo a favor. Mas Deus também é contra. Não, na igreja moderna, Deus é com você. Você chega na igreja, pastor, Deus é contigo. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, você vai arrebentar. Ué, mas na Bíblia fala que Deus também era contra.
quem mais destruiu o povo de Deus foi o próprio Deus. Mas isso o pastor não te conta. É que você também não lê a Bíblia, você é burro, você é ignorante, você não lê. Mas se você lê a Bíblia, você vai ver que o maior inimigo do povo de Deus foi o próprio Deus. Mas na igreja moderna, Deus é só a favor. Não é verdade? Deus te ama, Deus é misericordioso, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e você simplesmente acredita. A cada dia, eu fico mais isolado pelos meus vídeos. Os pastores não me convidam, as pessoas não me ajudam e também não divulgo os meus vídeos. Eu conto na palma das minhas mãos as pessoas que me ajudam. Digo para você diante de Deus. Não passa disso. Não passa disso. Você acredita nisso? Você acredita? Que não passam de 10 pessoas os que me ajudam? Não passam de 10 pessoas. Dá até menos, mas eu estou dizendo que não passam. E quem são os que divulgam meus vídeos? Também é uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Então, a cada dia eu vou ficando mais isolado, mais isolado. Mas a cada dia também eu me conscientizo de que eu estou fazendo o que Deus quer. Porque os profetas viveram isolados. Os discípulos viveram isolados. Jesus. Porque eles não abriram mão de fazer aquilo que Deus lhes mandava. Então, os pastores, não todos, mas 90%, estão fazendo o que o diabo gosta. O que o diabo gosta é essa igreja moderna. Que todo mundo vai, todo mundo é convertido, todo mundo gosta, todo mundo aplaude o pastor. Aí você fala, poxa, olha, esse pastor é de Deus. Não, ele está fazendo o que o diabo gosta. Ele está pregando um evangelho carinhoso, romântico, bonito, agradável, sensível. Pode ver, você pode ver. Da boca dele só sai palavra bonita. Vai arrebentar, Deus é com você, Deus te ama, você vai ser grande, você vai ser isso, só sai isso. Então, as pessoas querem isso. As pessoas querem. E o diabo, muito mais. Aí o diabo envia pessoas para essa igreja. O pastor fala, poxa, eu estou bem com Deus. Né? Eu estou bem porque a igreja está cheia. Eu estou bem com Deus. Não, você não está bem com Deus. Você está bem com o diabo. Porque o que você prega é para agradar as pessoas. Mas os profetas não agradavam. Mal Jeremias abriu a boca, ele já foi ameaçado de morte. Sabe por quê? Porque ele pregou contra o pecado. Ele pregou contra a idolatria. Então ele foi ameaçado de morte. Então eu fico a cada dia mais isolado porque os meus vídeos, eles são contra o evangelho pregado hoje. Os meus vídeos são contra. Na cabeça das pessoas, eu sou um estúpido, um radical, um antipático, um grosseiro, um ofensivo. Porque os meus vídeos não é para você rir, nem para bater palma. Os meus vídeos são para mostrar a você na Bíblia como Deus é.
diferentemente desse Deus maravilhoso, amoroso, carinhoso, pregado nas igrejas. O Deus que dá tudo para as pessoas, basta ir na igreja. O Deus que não olha para o pecado. Você pode ser mentiroso, você pode ser adúltero, fornicário, pode falar palavrão, você pode xingar, você pode pegar dinheiro emprestado e não pagar, que Deus te perdoa. Então os meus vídeos é o contrário disso. Jeremias, ameaçado de morte, ele disse, olha, vocês estão me ameaçando porque Deus mandou eu falar que está contra vocês. E aí eles ficaram indignados com Jeremias. Você já viu alguém indignado contra o pastor? Não. Você não vê. Você vê o povo fazendo festinha pro pastor, aniversário do cachorro do pastor, do filho do pastor, pegando o pastor no aeroporto. Tudo armado, né? Tudo um circo, né? Ah, a esposa do pastor, ele voltou, olha, ele está chegando aqui. Tudo armado, um circo. Mas as pessoas gostam disso. O que essas pessoas estão fazendo lá? Será que elas não estudam? Elas não trabalham? Mas estão lá. Porque o pastor as obrigou a ir para lá. Para fazer esse circo, né? Para depois botar no Facebook. Para dizer, ah, que pastor adorado. Que pastor amável. Tudo circo. Mas você gosta disso. Você frequenta e não somente você sustenta. Jeremias, ele não agradou. Porque ele falava o que Deus queria que ele falasse. E Deus estava contra os sacerdotes. Vou repetir. O Deus de hoje está a favor de tudo. Todo mundo vai para o céu. Todo mundo é bom. O Deus pregado nas igrejas hoje é um Deus muito baratinho. Mas muito barato. É um Deus com letra minúscula. Esse é o Deus pregado nas igrejas hoje. E você espera milagres nesta igreja. Você espera que Deus vai te atender. Coitadinho de você. Você está perdido. Obrigado, dona Lica. Você está perdido. Você sai de casa, gasta dinheiro, pega Uber, pega táxi, vai de trem, de metrô, gasta gasolina, a gasolina está cara. Você acha que você vai ser abençoado? Você chega lá, o pastor está cantando. Reunião de fé e milagres, só canto. Só música e gritos. Música e gritos. E apaga a luz para impressionar. Eu não entendo, sinceramente. Eu não entendo. Mas certamente que Jeremias não entendia, né? Jeremias queria o melhor para o povo e o povo ameaçou ele de morte. Eu vivo isso. Por incrível que pareça. Eu vivo isso. Eu não posso ficar dizendo, olha eu aqui, eu aqui, eu aqui. Às vezes eu tenho que viver escondido. Porque também sou ameaçado. Qual é o mal que eu fiz? Ou qual é o mal que eu faço? Nenhum. Mas para o diabo, eu sou inimigo. O diabo me odeia. Porque eu não prego para agradar as pessoas. O dia que você entender isso, você vai orar menos. Sabia disso? O dia que você entender que você tem que agradar a Deus e não a sua família ou quem quer que seja,
você vai orar bem menos, 1 minuto é suficiente. Você vai dizer, ó Deus, esse aqui é o meu problema, o Senhor me ajudar a mim. Se não me ajudar também não tem problema não. Você vai viver assim. Não vai viver confiando em ninguém. Dependendo de ninguém. Porque você tem posição na sua fé. Você sabe quem é Deus. Que não é barato. Que não é tão misericordioso como se apregou. Mas, enquanto você for para a igreja para ficar cantando e achando que o milagre vai acontecer, continue indo. Continue. A reunião poderia durar 40 minutos, meia hora, mas ela dura 3 horas. O que o pastor fica fazendo nesse tempo todo? A reunião poderia durar meia hora. Um professor, ele tem 55 minutos para dar aula, não mais do que isso. Se ele passar de 55 minutos, a diretora manda ele embora, ou chama a atenção dele. Por que o pastor fica 3 horas fazendo reunião, 2 horas e meia? Por quê? O que ele tem de tão especial? É encher linguiça, é enganar você. Canta para lá, canta para cá, e pula para cá, pula para lá, e toda hora diga amém, diga graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus. Fique de pé, senta. Mas é campanha de fé e milagres. Como? Pensa comigo. Pensa comigo. Você acha que vai acontecer alguma coisa nesse circo? Não, não vai. E não tem acontecido. Só você vê. O pastor pede oferta. Vem aqui na frente. Quem vai ajudar? Um exemplo. Se ninguém levantar, você vê que ele fica nervoso. Aí começa a chamar você de endemoniado. Diz que o ônibus vai te pegar, o carro vai te atropelar, que você vai perder tudo que você tem. Ele começa a te ameaçar. Engraçado, mas ele prega que é a obra do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo faz a obra. Mentira, pessoal. É mentira. Ele não crê nessa ladainha. Ele não crê. Se você falar para o pastor, pastor, eu estou dando o meu dízimo numa outra igreja, para um outro pastor. Você vai ver. Só brinca com ele, brinca, só brinca. Pastor, eu estou dando meu dízimo numa outra igreja, estou ajudando outro pastor que está precisando e tal. Você vai ver. Você vai ver o que ele vai falar para você. Aí você vai ver todo o amor que ele tem por você. Todo o carinho. Todo o respeito. Entendeu? Porque o pastor, ele é tipo daqueles políticos que quando vai atacar o outro, fala assim, Vossa Senhoria, com todo respeito. Todo o respeito que eu tenho a Vossa Senhoria é um canalha, você é um canalha, você é um chifrudo, você é um corno, mas com muito respeito eu falo isso para o senhor. Você cansou de ver isso, né? Os políticos são assim, sempre com todo respeito. Canalha, corno, safado, desgraçado, ladrão, mas com todo respeito. A maioria dos pastores são iguais. Jeremias, leia capítulo 26 de Jeremias. Aliás, o livro todo é interessante, né? Você vai ver como é que Deus trabalha. Esse Deus pregado hoje nas igrejas não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Nada. Eles usam o nome de Deus em vão.
que é um pecado. Cada um vai prestar conta. Tem nada a ver com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é contra, não é só a favor. O Deus da Bíblia, ele não é tão amoroso, misericordioso como você imagina, não. O Deus da Bíblia que eu estou falando. O Deus com letras maiúsculas. Mas o Deus com letra minúscula, esse é Deus de feira. Isso é Deus de feira. Você já foi no final de feira? A feira começa às 6, 7 horas da manhã, né? Eu ia muito à feira com meu pai. Eu sempre gostei de feira, sempre gostei. No Rio de Janeiro tem muita feira. Eu ia. Mas quando chegava lá para meio-dia, aí o preço começava a despencar. Mas também a mercadoria estava toda amassada, né? Porque todo mundo metia a mão. Tomate amassado, tudo amassado. Aí o cara, para ir embora, vende por qualquer preço. Eu quero ir embora. Mas estava tudo podre. Perdão, amassado. Mas tem gente que só vai no final de feira. Tem gente que só gosta da xepa. Na igreja é a mesma coisa. Tem gente que gosta desse evangelho que mais parece um circo. Tem gente que gosta desse evangelho que mais parece uma Disneylândia cheio de atrações. Tem gente que gosta. O meu pai não gostava da xepa. O meu pai a gente ia às 7 horas da manhã. Meu pai pagava mais caro, mas era tudo do bom e do melhor. Eu ia com ele. Ele não ia na hora da xepa. Ele ia cedinho. Mal estava abrindo a feira, meu pai já estava lá. Todo domingo. Mas tem gente que gosta da xepa. Leia a Bíblia. Jeremias não mudou. Eu não vou mudar. Escute o que eu estou dizendo para você. Eu vivo isolado. É eu, minha mulher e algumas pessoas que eu conto na palma da mão que me ajudam. Mais ninguém. Mas eu não preciso de muita gente também, né? Porque eu tenho Deus. Vou terminar, dona Lica. Obrigado. O Deus pregado hoje é o Deus a favor. O Deus que eu prego é um Deus do contra. Do contra a esse evangelho vagabundo, para não me dizer outra coisa que eu ia dizer aqui. Aí você escolhe qual é o Deus que você quer servir. O Deus dessas igrejas modernas, o Deus circense, ou o Deus da Bíblia, o Deus de Jeremias. Que Deus abençoe a todos. Fica com Deus.